Olá, pessoal! Bem-vindos mais uma vez à minha aula, que, por sinal, é a melhor, né? Mais elegante, né? Mais extrovertida, né? Até porque eu tenho as melhores pessoas ao meu lado, né? Tirando esse cinegrafista horroroso, tá? Mas... Mas, ó, vê só. Oi, desculpa, eu tenho que invadir. O que é que eu fiz a ele? Me perdoe, tá? Voltando à aula. Em tempos de coronavírus, esse povo querendo ficar perto de mim. Ele gosta de mim, minha gente. Mas vamos começar a aula. Vê só, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, aí na continuidade do estudo das orações subordinadas, tá? A gente trabalhou já um pouquinho das orações coordenadas e agora a gente vai trabalhar um pouquinho das orações subordinadas, tá bem? O que é que vão ser essas orações subordinadas? A gente viu em um outro momento que as orações coordenadas são aquelas orações que vão trazer consigo uma independência, né? Então, coordenada, independente. Já as orações subordinadas são aquelas orações chamadas de dependentes. Por que elas são dependentes? Porque vão ser orações que dependem de outra oração para ter sentido completo. Então, no grupo das orações subordinadas, existem três, que são as orações subordinadas substantivas, tá? Estão vendo aqui embaixo, né? Substantivas. Orações subordinadas adverbiais e as orações subordinadas adjetivas, que é essa que nós vamos trabalhar agora, tá bem? Então, não esquece, orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas adjetivas. Todas as orações aqui colocadas em pauta vão ser orações que dependem de outra oração para ter sentido completo, tá? Então, mas vamos entender de forma bastante minuciosa como é que acontece cada uma dessas orações. Vamos lá. Então, se ela é a oração, é porque ela precisa ter verbo, né? É óbvio. Para ser oração, a gente precisa ter o quê? Precisa ter verbo. É necessário que exista um verbo em qualquer oração. Se ela é subordinada, é porque ela é uma oração dependente. Ela depende de outra oração para ter sentido completo. E se ela é adjetiva, é óbvio que ela vai ter funções de quem? De um adjetivo, que é uma classe gramatical que traz a ideia de quê? De qualidade, tá? Então, entenda que os adjetivos vão trazer sempre qualidade, qualificação, ok? Então, não esquece disso. Então, recapitulando, uma oração subordinada adjetiva é aquela oração que vai ser dependente de outra oração e vai desempenhar a função de um adjetivo, que é a ideia de qualidade. Só que essa função vai ser não uma função na morfologia, na ideia morfológica, né, da palavra isoladamente, mas sim uma função sintática, tá? Então, lembre-se que sempre, nas orações subordinadas, haverá função sintática desempenhada. Nas orações coordenadas, não existe função sintática. Só existe função sintática nas orações quando elas são subordinadas, que são aquelas orações dependentes, tá? Então, vou até colocar aqui para você colocar aí na sua fichinha também, que, ó, toda oração subordinada adjetiva vai desempenhar função sintática. Função sintática, né, evidencia aí um pouquinho da sintaxe, de como a oração está estruturada, de como a oração está organizada, ok? Então, por isso, nós vamos afirmar que essas orações subordinadas adjetivas vão desempenhar um papel de ou aposto ou de um adjunto adnominal. O que é que vai ser um aposto? Você lembra de um aposto? O aposto é aquele termo isolado por vírgulas, tá? Ou por dois pontos. E que faz menção, que retoma um termo que já foi dito anteriormente e assim por diante. Já o adjunto adnominal é um termo de especificação, tá? É um termo de alteração de sentido. Então, todo adjunto adnominal, ele altera o sentido, né, de uma palavra, né? Por isso que, ó, o nomezinho adjunto, vem junto, vem próximo. Altera o sentido de uma palavra aí colocada em pauta, tá? Normalmente o adjunto adnominal, ele vem próximo do sujeito, dentro do sujeito, mas ele também pode vir dentro do predicado de uma oração. Então, vamos entender melhor. Uma oração subordinada adjetiva é aquela que vai exercer função sintática de um adjetivo, que pode ser funções sintáticas de um aposto ou de um adjunto adnominal. E isso
é fatal. Isso não tem como a gente sair, né, desse panorama. Mas, diferentemente das orações subordinadas, das orações coordenadas, perdão, das orações coordenadas sindéticas e assindéticas, a gente vai dizer que aqui nas orações subordinadas, uma das orações vai ser chamada de oração principal, tá? E a outra oração vai ser chamada de oração subordinada. Então, a gente vai chamar de OP e OS. Oração principal e oração subordinada, tá bem? Então, a oração principal vai ser sempre aquela iniciada também sem o síndeto, tá? Sem o elozinho aí. E as orações subordinadas vão ser aquelas iniciadas com o síndeto, tá? Com o síndetozinho aí. Então, Elias, o síndeto dessas orações subordinadas adjetivas vai ser o mesmo síndeto que as orações coordenadas sindéticas? É claro que não. O síndeto das orações subordinadas adjetivas, que vai ser diferentemente das subordinadas substantivas, que vai ser diferentemente das orações adverbiais, vai ser outro, tá? O síndeto das orações subordinadas adjetivas vão ser os pronomes relativos, que são aqueles pronominhos que vão desempenhar duas funções. Primeira, ligar orações, né? A primeira função dos pronomes relativos é ligar orações, fazer essa pontezinha aqui, e substituir, né? Assumir o lugar de uma palavra antecedente que veio a ser colocada em pauta, evitando assim a repetição de palavras, tá? Então, isso é o que a gente chama da função do pronome relativo, ligar palavras e substituir um termo antecedente para evitar a repetição, evitar o empobrecimento do vocabulário dentro do texto, né? Você sabe que repetir palavras não é tão legal assim. Então, é mais ou menos essa ideia. E aí nós podemos ter, como pronomes relativos, o onde e o aonde, que vão ser usados com relação ao lugar, onde, estaticidade, né? Repouso, aonde, quando você usa com verbos com movimento, que expressam movimento, o que, o qual e a qual, que podem sempre simbolizar alguém ou algo, né, fazer referência a alguém ou algo já mencionado, e que podem ser substituídos, né, o que pode ficar no lugar do qual e a qual, e vice-versa. Os cujos, né, o cujo, cuja, cujos que a gente também pode usar para trazer a ideia do que a gente chama de posse. É um pronome relativo, mas que expressa posse, e que em outro momento a gente pode dialogar um pouco sobre isso aí, tá bem? Para a classificação, nós vamos dizer que as orações subordinadas adjetivas vão se classificar em duas. Ou elas serão restritivas, ou elas serão explicativas, tá bem? Se elas forem restritivas, elas restringem a ideia. Eu posso classificá-las, né, como restritivas quando elas particularizam a ideia. E posso classificá-las como explicativas, como quando elas explicam, ressignificam algo que já foi dito anteriormente. Toda restritiva vai funcionar como um adjunto adnominal. E toda explicativa vai funcionar como um aposto. Então a gente vai entendendo que, além de classificar pelo sentido as orações subordinadas adjetivas, a gente também pode classificá-las pelas funções sintáticas desempenhadas por cada uma delas, tá? Então não esquece. E aí, muita gente pergunta, se ela tem função de aposto, se ela é explicativa, ela é grafada por vírgulas. Sim, a gente vai ter vírgulas, vai ter dois pontos, os sinais de pontuação são muito fortes nela. E se não houver nenhum sinal de pontuação, mas houver uma oração subordinada também adjetiva, ela vai ser o quê? Restritiva. Então, quando eu digo que os professores, vírgula, que estão na reunião, vírgula, serão beneficiados, observem que aí eu tenho duas orações, a oração principal e a oração subordinada. Lembrem-se, a oração principal é aquela iniciada sem síndeto e a oração subordinada é aquela iniciada pelo síndeto. Quem é o síndeto? Pronome relativo. Então, se eu fosse demarcar aqui, né, dividi-las, eu iria dizer que os professores serão beneficiados, vai ser o que a gente chama de oração principal, tá? Por que oração principal? Porque percebam que não é iniciada pelo síndeto. Eu tenho um verbo que é o verbo serão aqui, ó, está sendo colocado em pauta, não é iniciada pelo síndeto, então vai ser oração principal, mas essa oraçãozinha que está aqui no meio, ó, quando eu digo que estão na reunião, eu tenho aqui uma oração subordinada
Adjetiva. Explicativa ou restritiva? Eu tenho vírgulas. Então, se eu tenho vírgulas, me lembra o quê? Me lembra um aposto. Se me lembra um aposto, então ela vai ser o quê? Explicativa. Mas deixa eu só detalhar para ti mais uma vez. Por que ela é oração? Porque tem verbo. Por que é subordinada? Porque depende da outra, tá? Por que é adjetiva? Porque exerce função sintática de adjetivo e tem o valor de qualidade. Por que é explicativa? Porque explica um fato já mencionado, tá? E por fim, quando eu digo que secretárias que deflagraram greve foram demitidas. Quem é a oração principal aqui? Secretárias foram demitidas, tá? Então, secretárias foram demitidas, percebam que vai ser a oração principal, porque não é iniciada por nenhum síntese, tá? Então, oração principal. Que deflagraram greve, observem que aqui não está isolado por vírgulas, então vai ser uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. E por que restritiva? Porque ela restringe, particulariza, que apenas, que só, ela afirma que só as secretárias que deflagraram greve é que vão ser demitidas. As demais secretárias não serão demitidas. Então a gente vai percebendo que a gente pode classificar essas orações subordinadas adjetivas ou pelo sentido promovido por elas, ou pela função sintática que elas podem promover. Eu ainda posso ter a afirmação aqui de que as duas orações, nos dois termos sintáticos aqui, tanto o adjunto adnominal quanto o aposto, eles podem ser eliminados de oração e o sentido original ele pode continuar. Eu posso dizer que os professores serão beneficiados, tanto faz, ou eu posso dizer que secretárias foram demitidas e o sentido permanece o mesmo, tá? Há também o que a gente chama de a oração subordinada adjetiva, que a gente chama de reduzida, tá? Mas isso é conversa, isso é diálogo para um outro momento, tá? Hoje eu quero que você internalize essa ideia. E aí, gostou do vídeo? Gostou da informação? Dá o likezinho, compartilha e deixa aqui nos comentários o que você pretende ver nas próximas aulas. Beijo, galera. Até mais. Tchau, tchau.